Fala pessoal, eu sou o Absalom Freitas, seja bem-vindo ao canal Bíblia Eficaz. No vídeo de hoje irei comentar o polêmico texto de Lucas capítulo 23, versículo 43, que diz respeito ao ladrão da cruz. Ele foi ou não naquele mesmo dia para o paraíso com Jesus Cristo? Qual sua opinião a esse respeito? Eu só gostaria de colocar esse texto bíblico em três perspectivas diferentes para você ter uma compreensão mais aprofundada. Veja nessa imagem o original grego do texto, a tradução literal dele e também a tradução bíblica, que é a que temos nas Bíblias de hoje. No original grego você tem o texto como está. Amen soilego, que significa em verdade te digo, semeron, que quer dizer hoje, mit amor, que quer dizer comigo, esse, que quer dizer estarás, e ento, paradeixo, que quer dizer no paraíso. Então esse é o grego original do texto de Lucas 23, 43. E aí você tem a tradução literal. Em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. E embaixo você tem a tradução bíblica, que é a que temos nas nossas Bíblias hoje. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Note que na tradução literal e no grego original não aparece essa conjunção que. Ela foi um acréscimo feito de forma tendenciosa para fortalecer a crença de que o ladrão foi naquele mesmo dia com Cristo para o paraíso, mas não consta no original. Bom, agora eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista sobre esse assunto, que é o mesmo defendido pelo Dr. Rodrigo Silva. Ok? Então vou ler com vocês aqui basicamente uns três textos bíblicos no Evangelho de João, que são fundamentais para a compreensão de Lucas capítulo 23, versículo 43. O primeiro texto é João capítulo 20, versículo 17, que diz o seguinte: Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então nós temos aqui a descrição de um diálogo entre Jesus e Maria Madalena ali no domingo da ressurreição. Maria Madalena tenta tocar Jesus e Jesus Cristo fala essas palavras. E o ponto que me chama a atenção é quando ele diz: ainda não subi para o meu Pai. O Pai está onde está o paraíso. E Cristo afirmou, após a sua ressurreição, que ainda não tinha subido. Então, se Cristo ainda não tinha subido, como Cristo foi naquele mesmo dia, naquela tarde de sexta-feira, para o paraíso com o ladrão da cruz? O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto de João, capítulo 6, versículo 40, que diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Note que Cristo ele condiciona a vida eterna com a ressurreição, e essa ressurreição ocorre somente no último dia, que será o dia final da história desse mundo, o dia da volta de Jesus. Então, aqueles que crerem em Cristo terão a garantia da vida eterna, mas por ocasião da ressurreição no último dia. O ladrão da cruz, ele se arrependeu ali na última hora, acreditou em Jesus, e naquele dia, hoje, Cristo garantiu para ele que ele teria a vida eterna, porém essa vida eterna ele a terá apenas por ocasião da ressurreição no último dia, como o próprio Jesus Cristo explicou aqui no texto de João, capítulo 6, versículo 40. Há mais um texto interessante que eu gostaria de ler com vocês, que é o texto de João, capítulo 14, versículos do 2 ao 3. Veja as palavras de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Perceba nesse texto que Jesus Cristo faz menção à casa do Pai, onde existe muitas moradas. Inclusive, ele quando sobe para o céu,
promete que irá preparar lugar para cada um de nós, lá na casa do Pai, que acreditamos ser o paraíso. Só que essa ida para a casa do Pai, onde há muitas moradas, ela acontecerá somente quando Cristo voltar. Porque no próprio verso 3 ele disse, voltarei. Então ele foi preparar lugar, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai nos receber e então estaremos com ele. Então, quando o ladrão da cruz vai estar com Cristo no paraíso, que é a casa do Pai? Apenas quando Cristo voltar e quando acontecer a ressurreição do último dia, como nós vimos no texto anterior. Bom, e o último texto que eu gostaria de ler com vocês trata da fala do próprio ladrão da cruz, ali em Lucas capítulo 23, versículo 42. Olha o que diz esse texto, que inclusive ensejou a resposta de Cristo. Veja só, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Nós temos aqui uma ideia escatológica que aponta para a volta de Cristo Jesus, quando ele vier no seu reino. Quando Cristo voltar nas nuvens do céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a ideia dos textos anteriores que eu li com você. Então, a pergunta do ladrão da cruz, ou a fala do ladrão da cruz, dá essa ideia escatológica da volta de Cristo. E a resposta de Cristo, em seguida, ela fica mais coerente quando nós entendemos que Cristo estava afirmando para o ladrão da cruz naquele dia que ele estaria no paraíso quando Cristo voltasse ou viesse no seu reino. Ok? Se nós pudéssemos fazer uma paráfrase do texto, o texto poderia ser lido da seguinte forma: em verdade te digo hoje, quando eu vier no meu reino, no último dia, eu te ressuscitarei, te darei a vida eterna e tu estarás comigo no paraíso. Perceba que é um resumo de todos os textos anteriores ditos pelo próprio Jesus Cristo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído e esclarecido sua mente. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se você tem uma opinião diferente da minha, escreva aqui nos comentários. Eu gostaria de saber, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Inscreva-se em nosso canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Nos siga no Facebook e no Instagram. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.